Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula prática número 2 da disciplina de fruticultura. Eu sou a professora Cristina Célia Krawulski e hoje nós vamos conversar nesta aula prática sobre a realização de enxertia do tipo borbulia em T invertido em uma muda de planta cítrica. Qual é o nosso objetivo com essa aula prática? Aprender a fazer a enxertia do tipo borbulia em muda de uma planta cítrica. Mas antes de nós conversarmos e aprendermos a fazer essa enxertia do tipo borbulia em uma muda de planta cítrica, eu vou conversar um pouco com você sobre o manejo das frutíferas de clima subtropical, porque a obtenção de mudas produzidas a partir da enxertia, no caso da borbulia, é uma das etapas, é uma das operações ligadas ao manejo ou ligadas à produção da fruticultura de clima subtropical. Vamos ver então quais são essas etapas? Me acompanhem por gentileza no quadro. O manejo de frutíferas de clima subtropical, como eu já disse, inclui diversas operações que são comuns a quase todas as espécies de frutas de clima subtropical cultivadas no país e posso até dizer que no mundo. A obtenção de mudas é uma dessas etapas, né? A obtenção, a encomenda que o agricultor deve fazer, a produção dessas mudas do viveiro é uma dessas etapas ou dessas operações. Antes do plantio das mudas, o manejo de frutíferas de clima subtropical inclui o preparo, a correção e adubação do solo. Veja, e antes ainda dessas operações ligadas ao solo, tem uma etapa preliminar que não pode ser esquecida, que é a coleta de amostras para realização de análise de solos. E como nós estamos falando em frutíferas, que são plantas perenes, que têm um sistema radicular mais profundo, que ocupa um volume de solo superior àquele volume que é utilizado por plantas anuais, é fundamental que essa análise de solo seja realizada a uma camada mais profunda. Então, relembrando, já disse isso a você várias vezes durante a disciplina de fruticultura, 0 a 20 e 20 a 40 centímetros de solo. Então, duas análises bem representativas da área, no mesmo lugar onde se coleta de 0 a 20, já se faz a coleta na profundidade de 20 a 40 centímetros, ok? Voltando para continuarmos as etapas ou operações de manejo das frutíferas, então, feita a análise de solo, a interpretação e a recomendação para correção e adubação deste solo, para posterior preparo ou até concomitantemente o preparo deste solo, vem-se então a instalação desse pomar, o plantio propriamente dito. E é aqui que entram então essas mudas, né? Na etapa de plantio. Posterior ao plantio, então, nós temos uma série de operações que são agrupadas naquilo que nós chamamos de tratos culturais, que estão ligados à manutenção do pomar, né? Então, nós podemos dividir em duas fases principais que uma instalação e a outra a manutenção desse pomar. Então, quais são esses tratos culturais que nós podemos destacar? A adubação, veja, eu já disse para você, já comentei sobre adubação, mas estou falando de adubação de plantio. Essa adubação que está relacionada aqui no item manutenção do pomar, diz respeito àquela adubação de manutenção ou adubação para crescimento das plantas. Depois que o pomar estiver produzindo, é a adubação que vai repor no solo os nutrientes que são exportados através das colheitas, né? Então, adubação, a rega ou irrigação. E aqui, quando nós falamos de rega ou irrigação, é importante destacar que
Mesmo que um pomar seja implantado sem um sistema de irrigação, ou seja, vai ser um pomar de sequeiro, né? Não terá um sistema de irrigação, não terá aspersão, não terá gotejamento ou microaspersão, né? Mesmo que não tenha esse sistema de irrigação instalado, é bastante provável que no início da formação desse pomar, então quando as mudas são plantadas, é bastante provável e muito frequente que isso aconteça no campo, a necessidade de se fazer uma rega dessas mudas, né? Porque posteriormente à implantação do pomar podem ocorrer veranicos ou períodos de estiagem um pouco mais prolongada, e aí o agricultor se vê obrigado então a fazer a rega dessas mudas, né? Então, mesmo sem um sistema, ele se vê obrigado, através de um tanque, né, um recipiente, ele levar água para o pomar e fazer a distribuição de forma manual nessas mudas. É por isso que ali está separado, escrito rega ou irrigação. Se tiver um sistema de irrigação lá implantado na área, no pomar, é só ligar, né, esse sistema de irrigação, que a rega, o fornecimento de água será feito de forma automática. Se não houver esse sistema de irrigação implantado,